Boa noite, caros ouvintes que prestigiam o Hub do Mercado. Nós estamos aqui em mais um episódio de alta relevância, agora trazendo um tema muito importante para o ambiente corporativo, para você que é empresário, para você que é empreendedor, para todo mundo que é do ecossistema de negócios. Hoje nós vamos falar de compliance. Nós vamos falar de compliance junto com competitividade e alinhando a ética e a estratégia. E para tanto, nós trouxemos duas experts na área. Nós trouxemos a nossa amiga Vivian Camargo e a nossa amiga Yasmin Santos. E para começar esse debate, que você sabe, toda quinta-feira às 20 horas a gente está no ar, né, gente? Nós vamos começar conhecendo as nossas convidadas, agradecendo a presença delas. Obrigado às duas que aceitaram o convite do Hub do Mercado. Podemos ouvir primeiramente a Vivian. Se apresente, Vivian, para o nosso público. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quem, né, o horário que está sendo ouvido. Rosângela, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, junto com a Yasmin. E eu sou advogada há mais de 20 anos, no ramo empresarial, trabalhista, especialista em compliance e estou como presidente da Comissão de Compliance da OAB. Ótimo. Yasmin, por favor. Olá, boa noite a todos. Como a Vivian disse, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo. Meu nome é Yasmin, sou advogada trabalhista e previdenciarista, já tenho mais de 8 anos de advocacia. Estou um pouquinho mais recente no compliance, sou expert em compliance também, e estou junto com a Vivian nessa caminhada junto da comissão trabalhista, junto da comissão de compliance. Para começar, eu trouxe uma frase muito legal para a gente refletir. Hoje vamos falar o seguinte: o compliance deixou de ser apenas uma obrigação legal para se tornar um diferencial estratégico para empresas competitivas. Então, vocês concordam? Pode dizer, Vivian, você concorda que é isso mesmo? Olha, nós não precisamos de compliance para a gente não precisa de compliance para o cumprimento das leis. Então, falar que compliance é somente cumprimento de lei é muito pouco, né? Eu e a Yasmin, nós gostamos de falar que compliance também e não somente, mas gestão de risco. Então, todo negócio tem gestão. Toda a nossa vida, tudo que nós fazemos tem o seu risco. Mas como olhar para esses riscos dentro do seu negócio, dentro do mercado? Como olhar para isso gerando, né, um sistema que pode te ajudar, né, a verificar, a mitigar, a impedir riscos, haja vista que a gente não pode trabalhar com zero de risco, ele sempre existirá, mas como fazer isso, né? Como o compliance contribui, né, para você, dono do seu negócio, da sua empresa, no mercado hoje? Eu acredito que nós vamos trazer muitas percepções, com certeza, né, trazer consciência para muita gente. Essa é a nossa intenção aqui, né? E trazer também um olhar um pouquinho diferenciado, né, sobre o compliance, desmistificar. Eu acho que a importância dessa noite, desse episódio do podcast, vai ser mesmo desmistificar essa ideia que as pessoas têm de que o compliance é uma coisa extremamente difícil, uma coisa extremamente complicada, extremamente cara, e mostrar que ele está, de fato, dentro do nosso dia a dia, ele já está inserido na nossa sociedade, basta a gente observar com um pouquinho mais de atenção e a gente vai perceber que no nosso dia a dia, inúmeras vezes, a gente acaba passando por situações do compliance. Então, para quem nunca ouviu falar de compliance, mas que está empreendendo, que quer abrir um negócio, ou que já está com o negócio em expansão, de forma muito fácil, muito didática, Vivian, o que é compliance? Se eu pudesse orientar uma pessoa nessas condições que você está colocando, primeiro, conhecer o negócio. Como funciona o meu negócio? A partir daí, mapear. Eu digo mapear, mas não entenda mapear no sentido de gerar mapas e planilhas, etc. Ou seja, você gerar todo o olhar 360 para saber quais riscos esse negócio que você está querendo entrar, está querendo abrir, quais riscos hoje ele se apresenta. E a partir daí, olhar para si e ver, será que eu tenho as habilidades, as competências necessárias? Se não, tá tudo bem, é só eu
colocar braços que podem me ajudar a entender toda a sistemática, gestão de pessoas, de processos, os parceiros que você vai ter nesse seu negócio e por aí vai. De uma forma, acho que sintética, um conceito bem simples seria aquilo que a gente falou inicialmente, é gestão de pessoas, gestão de riscos. Isso seria, em síntese, o que é compliance. Eu só queria complementar, Rosângela, porque é importante a gente dizer hoje, porque o compliance ele começou lá atrás, com a corrupção, com esse olhar muito para a corrupção. Hoje também né, porque nós falamos sim, né, de princípios que estão inseridos no compliance, como a ética, a transparência, a integridade. Então sim, a anticorrupção, antissuborno, mas não é só isso. A gente não pode olhar para a compliance e pensar que é só anticorrupção, antissuborno. Sim. É todo um processo de gestão que vai te ajudar, sim, vai te reposicionar ou você vai começar diferenciado no mercado. Então, para quem quer implantar o compliance, primeiro é desmistificar, né? Tirar essa visão de um processo burocrático apenas, ou, como tu falou, essa trajetória inicial, esse legado que vem lá da anticorrupção, talvez por isso, eu não tenho nenhum problema de corrupção na minha empresa, por que eu vou implantar o compliance? Quando ele é muito mais amplo, né? Ele mexe com toda a governança corporativa, né, Yasmin? Perfeito. Então, é importante, sim, essa aproximação do empresário com o compliance, né? Porque como a gente fala, o compliance ele é uma vivência. Ele não é simplesmente algo que está ali no papel ou algo que está escrito na parede do seu negócio. A gente vê muito negócios ainda com aquela paredezinha escrito ali, missão, visão, valores, trazendo para o cliente uma amostra do que aquela empresa tem a oferecer, do que aquela empresa busca ou daquilo que são os valores dela, o que ela emprega dentro da sua governança. Mas a gente pode entender que não é somente aquilo. E às vezes não basta estar escrito na parede, não basta estar exposto. É preciso que o dono do negócio, ele vivencie tanto a sua missão, quanto sua visão e os seus valores, para que de fato aquilo que está ali na parede possa se concretizar. Para que isso aconteça, eu preciso que a minha equipe ela esteja junto comigo. Eu preciso que a minha equipe vivencie esses valores que eu tanto prezo e que eu tanto prego. E o que a gente costuma falar? Que o compliance, diferente de outras normativas, ele não passa de baixo para cima. O compliance, ele vem de cima para baixo. O compliance, ele é exemplo. Ele parte do que eu, dono do negócio, entendo, do que eu, dono do negócio, passo para os meus funcionários, passo para os meus clientes, do que eu vivencio. A partir do meu exemplo e a partir daquilo que eu vou cobrar dos meus funcionários, daquilo que eu vou pedir para que eles façam, é que eu vou ter o meu compliance e a minha governança começando a ser estruturada. Então, a gente pode ter um programa de compliance maravilhoso, a gente pode ter uma governança estruturada, ter tudo no papel muito bonitinho. Mas se eu que sou o líder não consigo vivenciar isso, não consigo passar isso para quem é o meu subordinado, para as pessoas que estão ao meu redor, você pode ter o melhor programa de compliance, mas ele não vai funcionar. Eu só queria complementar a fala muito bem colocada da Yasmin, porque assim, antes dela iniciar a fala dela e falando sobre essa postura, né, esse comportamento da liderança, que é o de cima para baixo, muitas vezes eu já me deparei, antes mesmo até de estudar compliance, de buscar e de me apaixonar pelo compliance, eu perguntava muitas vezes para o empresário no exercício da advocacia, né? Mas esse empregado, essa pessoa dentro da sua empresa que está te dando problema, ele sabe o valor, ele sabe os seus valores, os seus princípios, não, mas isso é o mínimo, ele deveria saber. Não, mas peraí, o óbvio, ele tem que estar escrito. O óbvio, ele tem que ser dito, ele tem que ser demonstrado. E me parece que é uma dificuldade disso, né? É uma dificuldade. Porque esse olhar também de investir, e aí a gente perpassa dentro do compliance pela comunicação, pelos treinamentos dos liderados, dos colaboradores, dos funcionários, enfim, independente aí se é uma administração pública ou privada. Então, isso precisa ser passado para que eu possa consequentemente, acompanhar,
ajustar, e essa liderança, ela tem que começar. Então, eu vejo como exemplo, e eu treino, e eu acompanho, e eu fiscalizo, e eu monitoro, e as pessoas parecem que têm uma dificuldade sobre isso, né? Principalmente o empresariado, ele acha que ele pagou um treinamento e que os empregados têm obrigação de saber, não, me comporto assim, por que o empregado está se comportando diferente? E aí, aproveitando, né, que a gente iniciou, antes da Yasmin falar, sobre a corrupção. As pessoas acham que muitas vezes corrupção é de milhões. Eita, peraí. Os comportamentos corruptos, eles estão diariamente à nossa volta. Pequenas ações. Pequenas ações, pequenos comportamentos. Como é que você tem visto isso dentro da sua empresa? Você tem ajustado? Então, às vezes, espera-se que tenha um risco de um rombo muito grande, né, de valor, ou que aconteça um escândalo que vai trazer enormes prejuízos, e esquece de olhar para os pequenos riscos, para os pequenos desvios de conduta, etc. E aí tu puxou o assunto que eu queria fazer. Então, importantíssima pergunta. Alinhar sempre, então, a questão da governança com a ética, né? Demais. Não tem como o negócio funcionar sem ter todo um programa de integridade, não é isso, Yasmin? Isso, e às vezes, assim, o programa de integridade, ele parte do princípio de que o próprio dono, ele tem a intenção de fazer algo bom, ele tem a intenção de transmitir esses valores. Tem empresas, a gente trazendo para nossa realidade aqui, a gente está no Maranhão. Nossa realidade hoje, a gente tem micro e pequenas empresas familiares em sua maior quantidade. Lógico, nós temos empresas gigantescas, multinacionais, mas o nosso foco, que se a gente for pegar, a gente tem muitas micro, pequenas empresas e empreendimentos familiares. O que mais a gente vê, né, Vivi? Em empreendimentos familiares. Tem o patriarca, que vai ali assumir toda a liderança do negócio. Sim. E ele tem a esposa, filho, irmão, sobrinho, todo mundo trabalhando junto. E o que acontece muitas vezes? Não tem essa linha clara de procedimento, não tem uma linha muito clara, de fato, da liderança, e se confunde muito as questões profissionais com as questões pessoais. Isso acaba gerando conflitos. Por muitas vezes, conflitos nesse âmbito profissional, no âmbito empresarial, eles ultrapassam essa linha e você gera conflitos familiares que muitas vezes você não consegue reverter, justamente por uma falta da governança, uma falta de uma organização. Então, eu acho que o princípio básico de tudo que a gente está falando aqui em relação ao compliance, a primeira coisa seria você ter a vontade de fazer o programa de integridade, fazer um programa de compliance. O segundo passo, a questão do mapeamento dos riscos. O terceiro, você organizar a sua casa. Enquanto você não fizer essas 3 coisinhas, você não vai conseguir ter um programa implantado. Você pode até contratar uma equipe muito boa, implantar um sistema, mas ele não vai ser funcional. Porque vai estar faltando esses pilares, vai estar faltando esses detalhes. Então, compliance envolve pessoas, né, Vivian? Principalmente pessoas. Então, é como se dissesse assim, vamos primeiro começar o compliance nas pessoas. Porque olha só, como o Yasmin disse, né? Essa organização da governança, ela também se apresenta com os procedimentos, a procedimentalização, por exemplo, de um determinado setor. Quem é que vai executar os procedimentos? Pessoas. E quanto que essas pessoas, elas estão preparadas? Será que elas vão só cumprir ordens? Será que não tem algo mais por trás disso? E falando também de pessoas, como é que eu organizo? Como é que eu governo pessoas totalmente? Imagine uma empresa com 100 pessoas, 50, 30, 20, 10 que seja. São pessoas totalmente diferentes, com valores, visões, perfis diferentes. Mas espera aí, onde é que está escrito que eu tenho que vir aqui no seu podcast, me comportar, me falar de determinada forma, falar aqui com o microfone, né? Onde é que está escrito isso? Lógico que eu estou dando um exemplo raso, mas onde é que está escrito isso? E aí a gente, dentro do compliance, temos o código de conduta, que é exatamente a lei interna da empresa, que vai conduzir, que vai educar, que vai gerir, que vai orientar, comunicar como
como que deve ser os comportamentos. E aí a gente perpassa pela corrupção, por assédio, por uma série de fatores que hoje vivemos, né, essa angústia que é o adoecimento das pessoas. E aí como é que a gente fala em inovação, em criatividade com pessoas adoecidas? Então isso é muito importante, olhar assim para as pessoas, não é carregá-las no colo, não é isso, mas é ensiná-las, proporcionar ambientes de crescimento, mas que também elas observem as regras da sua empresa, que é na sua casa, quem manda é você. Lógico que dentro do razoável, Sim. dentro das regras externas, né, das nossas codificações e dentro daquilo que se propõe o objeto do negócio, os valores dessa empresa. Mas, gente, vocês que estão escutando a gente, vocês precisam compreender que, de novo, o óbvio tem que estar escrito. As pessoas têm que ser treinadas, as pessoas têm que ser acompanhadas, né? Eu não posso, eu, dono do meu negócio, entregar o meu negócio, o meu sonho, na mão das pessoas. Ou mesmo né? exigir que as pessoas entendam o meu sonho como se fosse o sonho delas. Sim. Eu preciso trilhar um caminho para fazer com que essas pessoas entendam que o meu sonho também pode ser o sonho delas. Mas não tentar impor que o meu sonho seja o sonho delas, entende? Existe uma diferençazinha nisso. Existe uma diferença de eu querer trazer essa pessoa para o meu time, para que ela faça parte disso, e outra é eu querer fazer com que essa pessoa realize algo para mim. E quando vocês falam de código de conduta e a gente lembra de reputação, não Sim. tem como haver essa questão da reputação da empresa no mercado se não é uma coisa da cultura, né? Porque não tem como ser só a visão do dono da empresa, mas é algo cultural, é algo do clima organizacional. Exatamente. Então, o compliance, ele vem e permeia tudo isso. Ele Com certeza, Rosângela. O clima organizacional, né, todo esse ambiente, né, todo esse ambiente, ele vai trazer muitos princípios de gestão. E o compliance, ele está inserido dentro dessa dinâmica, dessas práticas, para trazer outras ferramentas, para trazer um ambiente consequentemente mais sólido, mais próspero, com maior concorrência no mercado, melhor reposicionamento muitas vezes, e além disso olhar para os parceiros que estão em volta, que a gente chama, né, os stakeholders, toda a cadeia de pessoas que também voltamos de novo para pessoas. Será que eu, a minha empresa, tenho um código de conduta, tenho alinhamento, tenho treinamento e de repente vou contratar um serviço, um fornecedor que está completamente desalinhado com isso? Então, acaba entrando em choque. Então, importante também ter isso tudo organizado, porque muitas vezes você até perde uma licitação, né? Porque às vezes é uma obrigatoriedade de documentação de certificações isso. que tem que ter para concorrência, né? A nova lei de licitação traz, né, essa exigência da integridade, ou seja, dos programas. É lógico que eu falo ainda, porque eu e Yasmin tenho certeza que acredita também, como eu, que tão logo o mercado vai exigir para todas. Porque não tem como os pequenos negócios, eles serem parceiros dos grandes se eles estão completamente desalinhados com esses princípios de ética, de integridade, de transparência. Vivian, você está dizendo, eu tenho muito cuidado e sempre friso a mesma fala minha, eu não canso de repetir. Cuidado, não quer dizer que você tem um programa de compliance, que você tem um caminhar nesse sentido, que a empresa é perfeita, Rosângela. Então, assim, vai ter falhas? Vai. Estávamos... Yasmin não estava. Estava eu e Celso um outro colega num evento lá da FIEMA e estava o Dr. Paulo Montalverne, que é juiz de direito do trabalho. E ele falou um pouco do compliance trabalhista e ele disse que na hora de mensurar, quantificar uma indenização de uma ação trabalhista, aquela empresa que tem um programa de compliance, mas não é perfeita, mas isso já é considerado como algo para amenizar o quantitativo dessa indenização. Olha que importância. Olha a posição dessa empresa, desse negócio que está caminhando para fazer o seu melhor. Isso já é muita coisa. Mas ignorar esse movimento do mercado mundial, né, pauta global, não me parece muito inteligente. Na visão de vocês, razoável. Qual seria, então, o principal desafio hoje, dificuldades para implantar o compliance? Porque acho que há uma necessidade de uma tomada de consciência, né?
Sim. De um esclarecimento, há uma necessidade de uma ressignificação, porque tem muita coisa equivocada se falando. Então, acho assim, também, aí eu já trago aqui para os nossos ouvintes que a Five Compliance vem também nascer a partir dessa inquietação, né, Yasmin? Sim, a Five Compliance, ela nasce da inquietação de 5 colegas que são, de fato, apaixonados por compliance. Se deixar, passa a noite inteira falando sobre esse assunto, discutindo o que a gente vê, né? É de madrugada. Às vezes a gente olha uma coisa interessante e manda, você já viu? Olha que legal, que interessante. E isso vai puxando uma conversa. Então, assim, a gente fica horas falando disso, se deixar. Tanto é que aqui a gente tá bem regrada com a questão do horário, mas se deixar a gente passa, assim, uns 4 episódios aqui falando tranquilamente. É verdade. Então, a Five, ela nasce dessa inquietação e do desejo de fomentar, de fato, o compliance para as pessoas. De oferecer treinamento, de oferecer informação a priori. Porque a gente pensa e a gente acredita que o ponto que a gente tem mais dificuldade é justamente a informação. É fazer com que as pessoas entendam qual é a importância e qual é a relevância do compliance para sua empresa, para sua vida, para sua família. Porque o compliance, ele está em tudo isso. Como a gente veio falando, cada pessoa, ela tem o seu princípio ético, cada pessoa, ela tem as suas crenças, ela tem os seus valores, mas imagina, a gente vive em sociedade. Então, nós 3 aqui temos criações completamente diferentes, visões diferentes, mas nós 3 precisamos convergir para um mesmo ponto em comum, porque a gente tem um mesmo objetivo. Sim. Então, na empresa acontece a mesma coisa, na sociedade de uma forma geral também. Então, eu como líder, o que eu preciso fazer dentro da minha empresa? Eu preciso fazer com que essas 100, 10, 5 pessoas, como a Vivian falou, diferentes e com toda essa bagagem, com todos esses valores, elas consigam interagir para que elas consigam ter uma boa produtividade, consigam entregar algo bom para o meu negócio. E aí, o que a gente fala? A gente já falou tanto aqui de pessoas, né? E na Five a gente fala ainda mais de pessoas. Nosso ponto-chave na Five, eu acho que são pessoas. É o tratamento, o treinamento de pessoas. Porque isso vai fazer com que essa equipe evolua. O que a gente pensa? Eu tenho perfis diferentes. Cada pessoa tem um perfil diferente. Você é muito boa com comunicação, a Vivian pode ser muito boa com escrita, eu posso ser muito boa... Deixa eu ver com o que eu sou muito boa, não sei. Sou muito boa em organizar algumas coisas. Então, assim, sou muito boa com organização. Então, cada um de nós tem um ponto forte, tem um ponto-chave. O que eu, como líder, preciso fazer? Preciso entender. O que aquela pessoa é boa? Então, assim, por exemplo, você é excelente com comunicação. Eu vou te colocar numa sala para fazer relatório fechado? Se você é boa com comunicação, eu posso te colocar no atendimento ao público, onde você vai se sair muito melhor, onde você vai se sentir melhor. Então, às vezes, a gente tem pessoas muito boas na equipe, mas elas só estão alocadas no local errado. E a gente já viu isso, né, Vivian? Demais. Isso é o que mais tem. Eu sempre falo, pessoas certas nos lugares errados. Né? Todas as pessoas têm algo a entregar. Mas a pergunta que eu faço também para os nossos ouvintes refletir é, será que as pessoas que trabalham com você, elas se sentem pertencentes a este lugar? Né? O sentimento de pertencimento é muito forte. O sentimento de fazer aquilo acontecer, ainda que não seja a sua empresa. Será que a sua empresa é um ambiente que proporciona o seu colaborador, o seu líder, a sua equipe errar? Porque errar faz parte do aprendizado. Ou será... Vivian, não podemos trabalhar com pressão, com meta? Lógico que sim. Mas até onde vai essa pressão? Porque se a gente não tiver metas para atingir, a gente não consegue até onde eu posso ir nessa pressão? Até onde eu posso ir nas exigências? Ninguém é para ficar carregando empregado, colaborador no colo. Mas espera aí, até onde nós estamos ultrapassando? É só olhar para as pesquisas, né? Elas mostram, e isso aí, a nossa previdência, já está pagando um preço altíssimo de pessoas adoecidas no ambiente de trabalho. Então, isso é muito sério. Nós precisamos repensar. E aí é o momento do compliance também contribuir, né, para esse momento de reflexão. Como está a minha empresa? E é muito difícil, desafiador demais. O dono do negócio, ele parar para refletir. Porque ele acredita muitas vezes que a responsabilidade não é dele. Não é dele. E aí é que está
o grande erro. A autorresponsabilidade do seu negócio é seu. E aí eu até complemento. A gente está vivendo, de fato, duas crises. Uma é a crise do adoecimento de empregados por questões psicossociais. Sim. Questão de depressão, burnout, ansiedade. E a gente tem um outro lado que também é bastante problemático. A gente tem aí a geração, vou dizer, né? É o último que tem. A gente tem aí a geração Z. E qual é a dificuldade dessa geração? Ela não consegue se encaixar no mercado. Ela não consegue se encaixar por quê? Porque ela tem padrões elevados. Ela tem exigências. E o mercado não consegue atingir o nível de excelência que esses profissionais buscam. Em contrapartida, a gente também tem a questão de que esses profissionais da geração Z, muitas das vezes, eles não têm a qualificação necessária também. Então, olha que problema, que essa conta que não fecha que a gente tem agora para resolver. Como a gente olha, né? Olha a inteligência artificial. Um monte de gente com medo da inteligência artificial. Como assim? Vai substituir o trabalho. Não. O mercado, ele está a todo momento se transformando. Já está aí, não tem como voltar atrás. A gente só precisa aprender a utilizar isso. Aprender a utilizar, potencializar isso, implementar isso. Hoje, dentro do Compliance, né, a gente foi lá no último congresso do Across. Então, assim, inúmeras ferramentas de inteligência artificial para potencializar essa gestão, né, visualizar cada vez mais os riscos inerentes ao seu negócio e que muitas vezes você não está vendo. Ele é invisível. É aquilo que a gente costuma falar. Todo mundo corre do compliance, mas quando surge um problema, todo mundo corre para o compliance. Que resolve. O compliance que resolve. E eu fiz questão de trazer esse episódio para o Hub do Mercado, esse assunto, porque se fala muito de sustentabilidade, competitividade, fazer negócios, se fala de empreendedorismo, são vários temas, inovação, e a gente sabe que não tem que ter as estratégias para chegar aí. E ainda tem mais, o mercado é bem competitivo, eu costumo dizer que só ficam os melhores. E tem muita gente atuando nos mesmos mercados, né? Sim. Muita gente nos mesmos segmentos, muita gente concorrendo, mas só ficam os melhores. Então, a gente vê o compliance como uma ferramenta de competitividade, né, Vivian? Com certeza. O que seria o diferencial para uma empresa em relação à concorrência dela no mercado, a partir do momento que ela implanta o compliance na empresa dela? A partir desse momento, você já vê que o dono do negócio, para ele, se não for uma exigência legal, salvo as exigências legais de licitação e etc., nós não vamos trabalhar com isso. Mas eu tenho um negócio e eu decidi, né, implementar uma gestão de risco, um programa de compliance. Nós temos aí as ISOs, que são normas internacionais que vai trazer as diretrizes, e aí tem que ser observado e etc. Enfim, eu sou aquela pessoa que tem um negócio e decidi a partir de então implementar dentro de várias sistemáticas um programa de compliance da minha empresa. Muito bem. A partir daí, eu já posso afirmar que o dono do negócio, ele já tem uma mentalidade diferente. Com certeza. Com certeza. Não tem dúvida disso. E a partir daí também, ele vai começar o processo de disseminação, mudança de mentalidade, consequentemente de comportamento, de regras internas, que é as mais importantes. Quando a gente fala de regras internas, a gente fala de código de conduta, a gente fala de políticas da sua empresa. Será que a sua empresa tem políticas? Ou você acha que é só cumprir as regras, né, que está ali conduzindo e regulamentando o objeto do seu negócio? Não é só isso. Então, quando em uma empresa ela começa a caminhar, né, e você falou a palavra sustentabilidade, né, como é que o meu negócio ele vai se sustentar nesse mercado tão dinâmico, tão veloz, com tantas exigências? Será que eu preciso trazer essa organização? Será que eu preciso olhar para esses riscos? Será que eu preciso melhorar as habilidades das pessoas que trabalham comigo? Outro grande erro, Rosângela, dentro desse pacote todo, muitas vezes o dono de negócio acredita que ele não deve investir demais em uma pessoa, porque senão ela vai ficar muito boa e vai para outro negócio. Uau!
Meu Deus, essa realmente. mentalidade ela é muito pequena. Investir e perder. Né? E você vai investir, ele vai performar, ele vai entregar o quanto ele tiver que entregar ali e depois ele vai embora. Né? A nossa vida é assim, é cheio de jornadas e de caminhos finitos. Então a pessoa que pensa nisso, ela pensa muito pequena, ela precisa expandir a sua mentalidade, enxergar o que está acontecendo globalmente no mercado e decidir se reposicionar. Outra coisa, antes de encerrar minha fala, eu acho muito importante. É tanta coisa, né? É tanto importante falar. Eu vou complementar só uma coisa antes de tu terminar. Nessa questão de, vou investir no funcionário e ele vai embora. Hoje a mentalidade do mercado, ela já está começando a virar a chave, já está começando a modificar. Sim. Hoje o mercado, ele está com a intenção de retenção de talentos. Então, assim, eu vou investir porque essa pessoa, ela vai me trazer bons frutos daqui a um tempo e eu preciso que ela fique aqui. Então, hoje a gente tem, por exemplo, especialistas da felicidade. O que é isso? Especialista da felicidade, ele vai medir o grau de satisfação dos funcionários dentro da tua empresa. Consequentemente, criatividade. Sim. E aí ele vai te mostrar um caminho. Olha, o que você precisa fazer para você conseguir reter esse talento? Eu preciso investir, por exemplo, num ambiente de estudo melhor. Eu preciso investir numa área de descanso que a minha empresa ainda não tem. Eu preciso investir num programa de qualificação profissional. Então, cada pessoa, ela busca alguma coisa. E o profissional, aquele que é o chamado o especialista da felicidade, ele vai justamente conversando. E nada mais é do que também uma das vertentes do compliance. É você estruturar a tua empresa de forma a tu reter essas pessoas. Porque essa rotatividade, ela não é algo bom pro seu negócio. Imagina, você tem uma empresa de 30 anos e... turnover alto, né? E um funcionário tá lá 20. Ele conhece toda a tua carteira de cliente, ele conhece quais são as necessidades, ele conhece aqueles principais clientes pelo nome. Sim. Sabe do que o fulano gosta. Se for uma empresa que te traz um pouco mais de proximidade, ele sabe até qual é o café que aquele cliente... Como que aquele cliente gosta de tomar um café? Sim. Porque ele tá ali frequente o tempo todo. Agora essa fala da Yasmin foi muito pontual e feliz, trazendo essa especialidade, né, do profissional da felicidade. E é muito importante a gente deixar muito claro para quem está nos ouvindo, essa felicidade referenciada não é aquela ficar pulando, dando saltinho e gritando uhul, não. Não é essa felicidade. Sim, porque é a satisfação do funcionário. Porque às vezes o dono de empresa, ele tem uma mentalidade tão equivocada. Alguns têm um ranço do funcionário feliz. É até meio indelicado falar, né? Mas o dono de negócio, ele precisa parar para pensar. Será que também eu não preciso rever alguns conceitos? Será que eu também não preciso me atualizar? Porque nós precisamos. Nós somos eternos aprendizes e a gente precisa se atualizar. Aquele modelo de antigamente, ele não funciona mais. Mas aqui no Maranhão ainda funciona. Até quando? E voltando para essa questão das empresas familiares, a gente tem uma sobrecarga muito grande na pessoa que está na liderança, porque muitas das vezes essa pessoa que é normalmente ali o patriarca ou a matriarca da família acaba acumulando muitas funções para si porque não consegue delegar, ou quando delega essa função, entende que quem está fazendo não faz da forma correta, porque ela já pré-estabeleceu uma regra. Eu faço assim, do meu jeito funciona, e aí se vem alguém com uma ideia inovadora, uma forma diferente, uma forma mais moderna de fazer, já vê aquilo de uma forma com uma resistência. Isso que você está falando é muito importante, porque às vezes o dono de negócio, principalmente a empresa familiar, ele quer passar o seu negócio para o filho, para o neto, só que ele tem muita dificuldade de compreender que o filho, que o neto, que o bisneto, ele tem outros valores e tá tudo bem. Outro formato de conduzir, né? Outro tipo de liderança. Temos a inovação, a tecnologia, e ele não quer ajustar aquele modelo, porque ele entende muitas vezes de forma equivocada que o valor do seu negócio está sendo de alguma forma diluído. Então
Então, entenda, há transformações, o seu valor ele pode ser transformado no seu filho, no seu neto, Precisa o negócio manter, perdurar. Precisa manter uma essência. Eu quero aproveitar, né, também para os nossos ouvintes, muitos dos nossos seguidores, nossos ouvintes, são empresários, são pessoas que participam do associativismo, de redes de apoio de mulheres. Nós temos todo o público aqui nos ouvindo. Então, assim, você já falou da Five Compliance, que é uma consultoria, né? Isso. E então, assim, a gente sabe que nada disso é fácil de entender sem estudar, sem ler sobre, né? Sem ouvir palestras, sem participar de algum ecossistema que ajude a internalizar isso. E aí eu trago, além da Five, que é palestrante, nós temos palestra da Five, temos mentoria, temos consultoria, tem todo um portfólio de produtos, né? Que vocês podem depois, no final, dar o Instagram para quem quiser seguir. Mas também temos um congresso, né, Vivian? Isso. Que traz essa inquietação com várias temáticas que estão aí até pensando no futuro do compliance. Fala um pouquinho para quem nos ouve. O que é esse congresso que vai vir agora em junho? Tanto eu e a Yasmin, a gente está nessa direção, né, do 2º Congresso Maranhense de Compliance, é uma felicidade para a gente, passamos por muitos aprendizados, Com e certeza. esse 2º Congresso nos traz ainda mais alegria, porque estamos com novos aprendizados, com certeza, mas eu digo, numa entrega mais robusta, né? Nós temos a gente aí... tá com a ideia de trazer um congresso um pouco maior do que foi no ano passado. Com temáticas extremamente importantes. Por exemplo, inteligência artificial dentro desse contexto corporativo. Quanto isso não é novo, não é real, é verdadeiro, é o hoje. Investigações corporativas. Quando você tem uma denúncia, por exemplo, de um extravio financeiro na sua empresa, você vai sair gritando, falando, xingando? Não. Um assédio, por exemplo. Então, assim, você precisa ter um canal de denúncia. Ou se o profissional que descobriu, né, essa falha, que nada mais é também que um comportamento corrupto que te traz prejuízo. Então, o risco que você não vê está te trazendo prejuízo financeiro. Então, tudo isso também precisa ser conduzido dentro de uma estrutura, né, de gestão de risco, de forma sigilosa. Então, isso também é uma das temáticas. Assédio moral, o que mais, Yasmin? A gente vai ter também ESG, vamos ter um painel muito, muito interessante da CGU. A CGU é nossa parceira desde o primeiro congresso e estão conosco novamente, vão trazer um painel maravilhoso de abertura. Esse ano a gente está com 2 dias de evento, vão ser os dias 16 e 17 de junho, lá na sede da OAB, no auditório da OAB. A gente vai ter a abertura no dia 16 à noite com a palestra da CGU e continuamos o nosso evento no dia 17, o dia inteiro. Vamos ter um encerramento ali lá por volta das 19 horas do dia 17. A gente está com palestrantes de renome nacional, pessoas super engajadas, pessoas que estudam de fato o tema, vivenciam o tema do compliance. Então, para quem puder participar, vai ser um evento muito rico, muito interessante. Temos também grandes parceiros, né, do Estado junto com a gente, né, a Rede Mateus, a Equatorial, Porto de Itaqui, que mais? Aço Verde, né? Isso. Então, assim, são pessoas, né, que também, representantes dessas empresas, juntamente com outras autoridades de fora, que compõem todo esse núcleo aí de palestras, de discussões. Vai ser 2 dias muito enriquecedores, que vai expandir a sua mente. Eu tenho certeza que você não vai sair de lá a mesma pessoa. Com não certeza. Tem como. E aí já deixo aqui o convite, se inscrevam, as inscrições estão sendo feitas pelo site da Simpla. Quem quiser mais informações pode ir lá no Instagram da Comissão de Compliance ou no próprio site da OAB, que todas as informações vão estar lá. Então, meninas, infelizmente, né, tudo que é bom tem que terminar, né? Foi até rápido. Mas fica o convite, né, para elas voltarem novamente, para a gente abordar um outro segmento, ao mesmo no compliance, outros, o mundo, né, Vivian? Mas eu queria, assim, ouvir as considerações finais de cada uma e pedir que vocês falem para o nosso ouvinte, quem quiser conversar com a Vivian, conversar com Yasmin ou com a Five Compliance, por favor,
Faça sua consideração, Vivi, e olhe para a câmera, para o nosso ouvinte e diga como lhe localiza. Bom, nós temos o Instagram da Five Compliance, né? Temos também o meu pessoal lá, o prof.viviancamargo. Vocês podem entrar em contato comigo, depois a Yasmin, ou também, né, dentre os 5 colegas da Five, solicitar uma conversa. A gente vai à sua empresa, analisa, podemos, né, fazer um mapeamento para você. Você não precisa colocar todo o programa de uma só vez. Você pode começar analisando se os comportamentos estão inadequados, fazer um treinamento, fazer um código de conduta, né, Yasmin? E trabalhando aos poucos, mas se movimentando para tanto. Eu tenho certeza absoluta, e Yasmin também, que a sua empresa não vai ser mais a mesma. A sua visão vai expandir, o seu negócio vai crescer e os demais nesse mercado vai te olhar de forma diferente. Não tem dúvida disso. Mas não tenha medo. Tenha coragem, né? Coragem do novo, coragem de se melhorar, né? E autorresponsabilidade do seu negócio, porque se você não fizer nada por ele não vai se modificar sozinho. Com certeza não. Isso. E você, Yasmin, que diz para o nosso ouvinte? Bom, primeiramente eu agradeço, né, Rosângela, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui. Muito sucesso pro teu podcast. Ele tem uma energia muito boa, as pessoas que já passaram por aqui, os episódios que eu já assisti são muito bons, então te desejo muito sucesso e que a gente volte mais vezes. Sim, com certeza. E para as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo, podem me encontrar lá no Instagram, Yasmin Santos, né, o meu arrobazinho, daqui a pouco acho que vai estar embaixo aqui no vídeo, não é difícil. Meu nome é fácilzinho, Yasmin. Com Y. Isso. É só procurar, RY, tá lá. E também pelo Instagram da Five, tem as nossas redes sociais, elas estão linkadas lá, então é fácil de achar. Deixe lá sua dúvida, seu questionamento, como a Vivian falou, nos busquem, a gente está sempre disposto a ajudar, auxiliar, a gente vai fazer a visita para mapear aquilo ali que você precisa. E uma frase que eu gostaria de deixar aqui é como a Vivian falou, todo mundo tem medo ali da mudança, mas é lembrar que a mudança é o que move o mundo. Se a gente, lá na Idade da Pedra, se a gente não tivesse saído daquela caverna, a gente estaria morando até lá. Se não tivesse sido um homem corajoso, uma mulher corajosa, que tivesse uma iniciativa de pensar de uma forma diferente, a gente estaria vivendo daquela mesma forma. Então, a gente precisa mudar para que a gente consiga evoluir, consiga melhorar. Então, acho que a dica que eu deixo é, se você tem medo, se você não... eu não sei o que é compliance, acho que isso não vai dar certo para mim, tente. Dê um pequeno passo, tente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pronto. Mais caro é remediar, né? Isso. Então, pessoal, você que me ouve, você empresário, você empreendedor, você que quer empreender, todo o público que nos assiste todas as quintas, ouçam bem o que as nossas experts falaram. Compliance é urgente. Você não pode perder tempo. É vida, é o ar que a empresa respira. Então, gente, vocês já estão com todas as dicas aí, Instagram na mão, não percam o congresso, não percam contato com a Five Compliance, sigam, falem no direct, mandem no direct. Isso. Se tiver qualquer dúvida, fale conosco também. Olha só, sigam lá, @hub_ do mercado Instagram, certo? E o nosso canal mesmo, Hub do Mercado, no YouTube, toda quinta às 20 horas. Agradeço muito pela sua audiência e boa noite, um grande abraço.